Bem-vindo ao Dalma na Terra. Eu sou a Joana de Alma Roque, mentora de desenvolvimento pessoal, e venho convidar-te a conhecer os seres extraordinários que nos inspiram a ver em consciência, verdade e sustentabilidade. Com a Alma na Terra, os nossos convidados colocam o coração ao serviço do planeta e da humanidade. Vem connosco em partilha e comunhão com todos os seres. Bem-vindos ao Dalma na Terra. Hoje adivinhem quem temos connosco? Tan, taran, tan, tan. Rui Malvarez. Olá, Então, Joana. olá, bem-vindo, meu querido Rui. Olha, hoje o nosso convidado é um verdadeiro autor. Mas se vocês vão perguntar autor de quê? É que é tanta coisa. Por onde é que começamos? Pelos livros? Pelos espetáculos? Boa pergunta. Sabes que isto foi uma mudança radical na minha vida, não é? Há cerca de 2 anos. Portanto, eu decidi que não queria trabalhar mais no mercado da publicidade. Como sabes, fazia muitos filmes, portanto, escrevia muitas narrativas para publicidade e decidi que queria ter uma lógica mais autoral. Portanto, o autor vem daí, que é escrever para mim, em meu nome, e ter a capacidade de expressar aquilo que eu quero comunicar às pessoas, sem ter, obviamente, todas as amarras que as marcas nos obrigam a ter, obviamente, porque são os objetivos de marca e dos seus negócios. Portanto, eu hoje em dia sou autor de tudo aquilo que eu achar que dentro da escrita pode passar uma mensagem. E tu não consegues parar de criar, pois não, Rui? Não faz-me confusão estar sempre a fazer a mesma coisa, como sabes, e então é na diversificação que eu encontro a motivação para a minha criatividade. Portanto, o livro infantil foi um projeto no tempo, não é? Que correu muito bem, está a correr, não é? Porque continua a estar disponível em todas as lojas. O espetáculo, o primeiro, Passei à História, foi o Grito do Ipiranga, em que eu me expus e mostrei, olha, passei à história, no sentido em que começo tarde deste lado artístico, mas passei a contar a minha história de forma natural. Portanto, consciente daquilo que queria fazer para o futuro. Tenho um workshop de criatividade que é o que me alimenta muitas vezes a relação com as pessoas e a exploração de ferramentas que eu já tinha adquirido quando trabalhava com empresas, mas como gosto muito de capacitar os outros, achei que podia ser mais um produto. Tenho um podcast sobre que está parado neste momento porque não consigo fazer tudo. Portanto, isto também é o problema de querer fazer muita coisa, não é? É que depois não consegues ir a Eu todas. sei. Eu acho que tu sabes um Eu bocadinho acho disto. que eu acho que eu consigo perceber o que é que falas. Eu sei. Mas o que é muito, muito bonito é que, para quem te conhece aqui como um artista, um autor, um criativo, tu trazes sempre uma marca muito especial. Porque por onde passas e aquilo que crias, traz sempre uma visão diferente Uhum. e, na minha perspectiva, espiritual. Ok. Tu não terias de definir assim, eu sei, eu sei. Mas quem está deste lado e conhece o teu trabalho, e eu falo do livro, não é? Começamos pelo livro que tu escreveste para crianças. Que tu queres nos falar um bocadinho como é que surge este livro e Uhum. como é que tu achas que esta espiritualidade ou este o teu contributo, que eu acho que é um contributo para a humanidade, vem através deste livro? Isso é uma perspectiva muito interessante que tu estás a colocar. É, até que ponto é que esta necessidade de transmitir sempre alguma mensagem em tudo o que crio, ou seja, não ser entretenimento por entretenimento, vem apenas e só da minha construção de personalidade, ou também tem um lado mais espiritual que eu acredito piamente. Ou seja, se há uma espécie de propósito na proliferação destas mensagens. E isso tem sido uma coisa que eu tenho procurado também entender. Mas o dia a dia com os meus filhos fez-me perceber que o tema inclusão era um tema muito importante de ser falado. E então, como nós estamos sempre a ler histórias à noite, não é? Como os pais gostam de fazer com os filhos muitas vezes antes de deitar, e como já tínhamos varridas estantes várias vezes, eu comecei a inventar histórias. Então são as histórias inventadas do papá. Portanto, a rúbrica já tem o nome. E nas histórias inventadas, há dias que saem histórias muito medíocres e há dias que saem coisas que despertam a atenção das crianças, eles ficam mesmo envolvidos. E então, um dia que eu quis contar uma história sobre inclusão, sobre animais que tinham deficiências físicas, mas que eram aceitos na selva da mesma forma que os outros, com uma lógica de amor presente, mas também com outras questões que estão no livro, que também não vou agora a espelhar, mas é assim que surge essa história. É através de um momento afetivo com os meus filhos e há uma mensagem que eu quero passar que funciona e eu penso, eu vou potenciar isto. Então vou transformar esta história que não passa
neste momento de uma coisa muito imediata aqui à noite para um livro. E pronto, e foram 4 animais na história contada e de repente transformei a história escrita em 8 animais e depois pronto, e depois há uma narrativa sempre com base na inclusão. E isso dá-me uma motivação muito hedonista na perspectiva em que eu sei que aquele livro funciona para os meus filhos, sei que aquele livro pode funcionar também para muitas crianças olharem para a inclusão de outra forma, e nós estamos a viver tempos terríveis no que toca à inclusão, não é? Sobretudo com avanços na área da política, de extremismos de direita muito complicados. Obviamente que o meu livro não é um ensaio mais técnico sobre isto, mas é uma primeira ferramenta para as crianças olharem para a inclusão a partir dos problemas físicos e depois, metaforicamente, transportarem essa inclusão para outros temas, como a religião, a raça, a orientação sexual, etc. E portanto é isso. É assim que surge esta história. E há um Rui excluído que também se está a incluir nesse livro? Sim, eu acho que nós todos passamos por fases de exclusão na nossa vida. Ou temos muita sorte e temos uma infância incrível, ou então, sejamos sinceros, eu fui excluído muitas vezes, ou porque não vivia naquela zona e não partilhava dos mesmos costumes daquele tipo de crianças, não frequentava os mesmos espaços, ou simplesmente porque vestia a roupa que não era daquela marca, quando começamos na adolescência a tentar, não é, a sedimentar aquilo que somos enquanto jovens, ou excluído porque nasci com uma doença física também, porque nasci com um sopro no coração, então eu era automaticamente excluído não pelos outros, mas pela minha condição física. Então, todos jogavam a bola, todos corriam, todos iam para as coisas interessantíssimas do ponto de vista desportivo. Eu era bastante desportista, não era assim tão anafado como estou agora, mas eu era uma pessoa muito desportista e não podia. E de repente ficava sentado a ver os outros jogarem futebol ou a ver os outros federarem-se no ténis e fazerem torneios e eu só podia bater umas bolas. E portanto, essas barreiras ao longo da tua vida condicionam-te, afetam-te do ponto de vista psicológico, ao ponto de depois, se calhar, a catarse dar-se, no meu caso, através da criação artística. E quando falas da catarse, o teu próprio podcast chama-se Sopro. Por falar em Exatamente. sopro Exatamente. do coração. E aqui também fazendo alusão aos colegas, à música deles. Toda a gente me diz que essa música, ficas a saber. Não foi muito criativa eu. Não foi nesse sentido. Foi que é um gesto bonito. Até porque eu adoro clã, portanto é bom, é muito bonito ouvir essa música, ver essa letra e perceber a metáfora da letra. O sopro surge exatamente depois de eu fazer o primeiro espetáculo. Porque o primeiro espetáculo, passei à história, em que eu falo da minha história e desta mudança radical de vida, eu terminava com uma necessidade muito grande de partilhar com as pessoas o nível de ansiedade que me criava o facto da vida ser efêmera. E eu nunca vivi muito bem com isso. Pronto, se calhar porque lidei com hospitais a minha vida toda, não sei. Mas nessa altura do espetáculo, e muito antes dele acontecer, perdi um grande amigo, também por uma doença muito grave, já falei disto várias vezes, e então eu transformei a mensagem do espetáculo numa espécie de consciencialização para a necessidade de aproveitarmos o tempo. Que obviamente é um clichê que muitas vezes trabalhamos, mas nunca é demais relembrarmos. E eu saio do espetáculo e as pessoas diziam-me: Rui, ri muito, porque o espetáculo era de comédia, tiveste muita piada, etc. Pá, mas a mensagem final é que foi arrebatadora. E a mensagem era a importância de aproveitarmos a vida. Desta metáfora que é a vida é um sopro. E eu achei, então pronto, eu vou falar com artistas sobre isto para perceber como é que, ao contrário de mim, eles tiveram coragem de arriscar mais cedo, que eu só entro na área artística aos 40, não é? Como tu sabes, aos 39. E então foram entrevistas em que aquelas pessoas que foram atores, houve uma season de atores, houve uma season de radialistas, houve uma season de comédia, aquelas pessoas puseram ali as suas vulnerabilidades todas. E depois, quando chegávamos ao ponto de, então, mas para ti a vida é um sopro, para todos eles a vida é um sopro. Portanto, há uma consciência sobre o tempo e há de facto uma premência de criar num artista. E o que o sopro me permitiu foi, ao ouvir os outros, motivar-me também a mim para criar. E serviu muito bem esse propósito. E também, o segundo propósito era expressar para as outras pessoas que mesmo aqueles que nós vemos na vida artística, que são mensageiros, não é? Dos textos que nós temos, dos grandes autores e de outras coisas, são pessoas que também sofrem como todos os outros, independentemente da posição que ocupam na sociedade, não é? E foi muito gira essa experiência.
O sopro, eu não tenho tido tempo para o sopro, tenho muita pena que o sopro esteja parado, mas eu sei que vou voltar este Já ano. volto. Ele já volta, pronto. Acho que a energia do sopro ainda existe. Há muita gente a pedir-me para voltar a fazer o sopro, mas foi mais um projeto criativo, serviu mais um propósito e deu-me bagagem também para o que veio a seguir. E vamos falar do que veio a seguir, porque tu, quando criaste este espetáculo, que é o Fora de Tom, o que está a rodar neste momento, não vamos contar muito, mas vamos só falar aqui de um aspecto muito importante, que é tu, acho que posso ter isto, tu não consegues deixar de aproveitar o humor para chegares a um lugar que tu sentes que é o teu contributo como ser humano. Eu sinto que esta, que eu lhe chamo profundidade ou espiritualidade ou diferenciação daquilo que tu és, porque nós somos todos diferentes, temos uma essência, tu tens que a trazer naquilo que crias. Como é que tu aproveitas o humor para fazer essa ponte? É consciente ou simplesmente sai? Simplesmente sai. No processo de escrita, eu tenho muita facilidade em escrever humor. Tive muita, mas também tenho muita facilidade. Portanto, na realidade, eu não tenho propriamente um género que eu diga é o género que me assenta na perfeição. Porque eu acho que consigo escrever humor e consigo escrever, se calhar, mais drama e coisas mais viscerais e o que for. Mas sempre achei que todo o meu processo parte um bocado também de um lado humorístico. Porque às vezes nós olhamos para a vida e não conseguimos imaginar alguém que tinha uma empresa de sucesso, que estava a correr bem, tinha 15 pessoas a meu cargo e de repente larga tudo para fazer isto. Portanto, se eu não transformar isto numa. Eu acho que a leveza da comédia ajuda também a explicar a minha vida. Pronto. E depois, eu escrevo naturalmente, como me perguntavas, a comédia, mas também porque parte de um lugar muito autobiográfico. E é Riste de ti rio de próprio. mim próprio. Portanto, 90% do espetáculo, como sabes, que já foste ver, é a brincar comigo, com o meu ambiente, com a minha família. Portanto, eu não sou aquele tipo de autor que vai escrever piadas sobre política, sobre religião e sobre identidade de género. Não faz parte do meu objetivo. Eu acho que a minha comédia tem mais piada se for sobre o que aconteceu comigo, numa perspectiva de identificação. Porque nós todos temos vidas muito semelhantes em muitos pontos. Portanto, o que eu pretendo no espetáculo é que as pessoas se identifiquem com aquilo. Com os problemas que tiveram com os pais, com os problemas que tiveram na escola, com os problemas que têm nas relações. Portanto, esse é o primeiro espelho da minha vida. Depois, e não há spoiler nenhum, porque neste momento todas as pessoas dizem o plot twist, espetáculo foi o que eu mais gostei. Então, portanto, as redes estão inundadas desses comentários, das pessoas que foram, e tu tocaste no ponto essencial. Se não tiver uma mensagem de consciencialização sobre alguma coisa, e eu não quero que isto pareça uma presunção, ou seja, eu não me quero assumir como um moralista nato. Quer dizer, as pessoas têm as suas vidas, as pessoas saberão o que fazer. Agora, eu lanço a faísca e depois se a chama pegar, eu fico feliz. O que é esta metáfora? É quando eu no espetáculo, na estreia, falo sobre um tema complicado, no final, no dia a seguir tenho 4 ou 5 mensagens de pessoas que passaram pelo mesmo, que me dizem, olha Rui, eu gostei muito do espetáculo, mas de facto teres falado nisto aliviou-me, tirou-me um peso de cima enorme porque percebi que não estava sozinho no mundo. Portanto, não era eu a única pessoa que tinha sofrido com isto. E isso para mim fez o meu dia. Tu agora percebes porque é que eu te disse que estávamos a falar de espiritualidade. Sim. Como é que tu tens essa noção que acabas por ser espiritual ou de falar de desenvolvimento pessoal ou espiritual, como queiramos chamar, quando trazes algo que ajuda os outros a olhar para si, a rever-se e a curar-se? Não pensaste nisso, se calhar? Se calhar eu não pensava, mas quando comecei a ficar mais ligado à espiritualidade e quando comecei a fazer mais coisas ligadas a terapias holísticas e outras, eu acho que esse campo abriu completamente. Ou seja, eu comecei a perceber que não era só a palavra pela palavra, que há uma movimentação energética quando tu consegues abanar a estrutura da outra pessoa e se calhar conectá-la com determinado tipo de temas, de sentimentos que a pessoa não tinha desperto em si. Portanto, se eu sou um veículo, eu não faço ideia. Se isso vai através de espiritualidade, também estou a perceber. Não digo que não há nada. Acho que quando nós negamos as coisas sem as termos experimentado,
estamos a partir de um lugar de ignorância e o lugar de ignorância não traz saber. Portanto, quando alguém me diz, então, mas o Reiki faz-te bem? Faz. Eu não acredito nada nessas coisas. E eu, experimentaste. Como é que tu podes dizer que não acreditas quando não experimentas? A mesma coisa dizes, eu não gosto de chocolate, mas nunca provei. Quer dizer, não faz sentido. Portanto, o que eu tento sempre é, nesta missão que possa ter dentro da espiritualidade e dentro de outro tipo de coisas relacionadas com todo este universo, é levar as pessoas a tentarem perceber se lhes faz sentido, se lhes traz algo mais. Se através do espetáculo vem, se através do livro vem, não sei, tens-me ajudado a descobrir algumas coisas. E o que é certo é que, vou-te dizer, há um Rui antes desta abertura espiritual e há um Rui depois. Ok? E as pessoas sentem essa diferença? Completamente. Para melhor ou para pior? Eu acho que para melhor. Eu acho que para melhor. Eu acho que é na capacidade de perceber o outro, de respeitar o próximo, na capacidade de conectar-me comigo próprio, de perceber o que é que eu sinto, de perceber que há dias em que de facto não é uma questão de simplesmente ter dormido mal. Se calhar há dias que a energia não está boa. E eu não sei porquê. Posso ter feito alguma coisa que não faz sentido, podem ser os astros, pode ser o que quisermos. E isso faz com que tu ganhes uma série de ferramentas para depois conseguires contrariar. E isso tem sido muito bom. Porque eu vou dar um exemplo. Eu não tenho problema nenhum em falar disto, porque acho que as pessoas depois tirarão as suas conclusões. Mas o meu filho no outro dia estava cheio de tosse. Já não sabia o que havia de fazer, mas uma tosse terrível. Foi antialérgico, mudei os lençóis com medo que tivessem ácaros, dei-lhe chá de limão com mel, subi-lhe a cabeceira da cama, nada. Nada. Isto foram 2 horas e tal. Ele já chorava de cansaço. E eu, em última instância, fui-lhe fazer reiki. Pá, e eu não consigo explicar. Mas o meu filho deixou de tossir assim que eu acabei o reiki. Fez mais uma ou duas vezes e nada mais. E dormiu a noite toda. E agora tu dizes, é uma coincidência do acaso. Eu não digo isso. Não, Eu tu nunca jamais. dirias. Tu nunca dirias. Mas as pessoas lá em casa que estão a ouvir diriam, é uma coincidência do acaso. Espera aí. Porque os céticos vão dizer sempre que isso foi o antialérgico que finalmente fez efeito. E coincidiu exatamente com a altura em que terminaste o reiki. Uhum. Está tudo certo. Acredita no que quiseres. Eu acredito que eu fiz qualquer coisa que equilibrou a energia do meu filho. E que aquilo se resolveu com o reiki. E sabes uma coisa? Eu digo sempre nas formações que é, não acredites em nada, experimenta. Porque realmente pode alguma coisa não fazer sentido e não quer dizer que tudo faça sentido para toda a gente. Então eu costumo dizer, sejamos até céticos e que experimentemos, sejamos apenas abertos para ver o que é que resulta, com o que é que ressoamos, com o que é que identificamos e ver o que é que a vida nos traz. Só temos que manter a abertura e o resto acontece depois, se for para nós. Eu própria que também quando comecei na área de desenvolvimento pessoal, que muitas das coisas que fiz, inclusive é o Reiki, eu fui lá, pus as mãos, fizeram uma iniciação e eu, está bem, isto é giro, foi um dia bem passado, como já te contei, e só depois de eu ver os resultados, quando a minha saúde começou a melhorar, eu deixei de tomar comprimidos, etc, eu disse, olha, isto resulta mesmo. Mas eu não sabia explicar, também num tempo também não havia livros, nem nada disso. Agora, não sendo spoiler, mas sendo um bocadinho que é, tu contas uma história sobre desenvolvimento pessoal, constelações lá no espetáculo, que aconteceu mesmo? Ou não podes dizer? Não podes não dizer. Eu acho que toda a gente percebe. O público é muito inteligente. É uma coisa muito importante que eu aprendi, e já tinha aprendido em marketing, que é, as pessoas são muito mais inteligentes do que muitas vezes nós as consideramos. E temos de ter esta consciência. Quando nós estamos a pensar, vou lançar este produto e vou fazer uma campanha com este claim, mas as pessoas não vão compreender isso. Vamos tirar isso da cabeça. Nós não somos superiores a ninguém. Só porque estamos no lado criativo. Pronto, esse é o primeiro. E então, automaticamente, quando eu acabo de falar de constelações familiares no espetáculo, as pessoas percebem. Este gajo teve que ter feito isto. Isto tem muito detalhe, isto tem aqui muito sumo para o gajo só ter ido ler qualquer coisa à internet e escrever. E o engraçado é que no dia em que eu fiz a estreia, a pessoa que me levou a fazer constelações familiares estava sentada à minha frente na plateia. Na fila da frente. Jura? Juro-te. E eu começo a falar disto e olho para ela para perceber se ela vai ou não chicotear-me a seguir. E ela ria a bandeiras despregadas e disse, não, está tudo certo.
Na Não sei porta se de- conheces, não sei se conheces, Se mas calhar essa pessoa era muito divertida. Aquela muito, dele muito levou-se divertida. a sério, não Muito ficou divertida. chateada nem nada. E fica lindíssima de vermelho. Não sei Quem se será esta pessoa? não Vamos faço deixar ideia. aqui esse suspense. Deixamos no ar. Deixamos no ar. E com isto, vamos fazer aqui uma pergunta que toda a gente quer saber. Quando é que começaste a escrever, Rui? Quando é que comecei na minha vida? Sim. Muito cedo. Tu, na verdade, tu já escrevias para publicidade, filmes, Uhum. e portanto, isto foi algo assim que estes dons que tu Sim. tens, que continuas a manifestar agora como autor para ti dos teus próprios espetáculos, mas veio de ter realidade, ou não? Veio ter idade. Isso é uma pergunta muito interessante, porque é uma coisa que eu trabalho também muitas vezes quando dou aulas na área criativa. É que, sabes, quando tu és novo, manifestas aquilo que muitas vezes gostas sem qualquer tipo de filtro, não é? Portanto, há miúdos que desde pequeno mostram um jeito enorme para jogar futebol, outros miúdos para ler, outros para jogar xadrez, o que é que fosse. E eu, desde criança, muito cedo, que escrevia poesia. Mas muito cedo, estamos a falar de, sei lá, 9 10 anos. E lembro-me daquilo ser natural em mim. Eu não consigo perceber porquê. Eu sabia que, provavelmente, e hoje em dia com a psicoterapia também tento, e com o trabalho espiritual, também tento chegar aí de forma mais consistente, que é a questão cardíaca afetou a minha... tornou-me uma criança vulnerável. Porque eu ia todos os 6 em 6 meses, eu ia ao hospital saber se tinha que ser operado ou não. Portanto, isto para uma criança, não é? A partir dos 3 anos, que vai ao hospital de 6 em 6 meses, faz um exame e a seguir fica à espera do médico dizer é para operar ou não é para operar. Até aos meus 29 anos de idade, isto mexe contigo. E então, eu acho que já era uma criança muito vulnerável e muito sentimental, muito emocional, fruto disso, acho eu. Pois há outras características, com a tua educação, etc. E E outras... ser caranguejo também. Ser caranguejo também ajuda, enfim. Isto para te dizer o quê? A poesia era a forma de expressar as minhas emoções. Pá, tu acreditas que o meu pai, quando eu tinha 12 anos, fez uma coletânea de poemas meus? E fez um pequeno livro, pronto, orgulhoso, né? Orgulho de pai, e distribuiu pela família. E havia poemas em que eu falava de Timor. Estamos a falar do tempo da ocupação da Indonésia, em Timor. Poemas em que falava de perdas familiares. Poemas em que eu falava do desespero de olhar para uma folha em branco e não sair nada. Portanto, muito, muito novo. O que é que acontece? Tu cresces, os padrões sociais começam a enraizar-se, a consciência de que a profissão que tu deves seguir tem que ser uma profissão válida. Portanto, tudo aquilo já sabemos que a sociedade nos impinge e eu acabei por me desviar disso, não é? Portanto, eu fui para o marketing, primeiro para a engenharia, não é? Depois saí da engenharia, fui para o marketing, publicidade e deixei de lado a escrita do ponto de vista autoral para fazer uma coisa que desse dinheiro. Portanto, a entrada no marketing e na publicidade é uma coisa do género. Eu vou para a criatividade, vou fazer uma coisa criativa, vou escrever, vou ter liberdade, mas tenho que ganhar dinheiro. Portanto, larguei por completo aquilo que mais me preenchia. Porque aos 18 anos eu faço um curso de teatro na Associação Pano de Ferro, que era uma associação que tinha sido lançada até pelo António Feio. E quem deu a primeira, esse curso nesse ano foi a Luísa Ortigoso, uma excelente atriz portuguesa. E aí, como o meu irmão decide, portanto, o meu irmão tinha 15, decide que quer ser ator, apesar de ter ido para a engenharia primeiro, mais uma vez, não é? Condicionamento Quem é que é o social engenheiro lá na família? é o pai. Ah, Para a medicina não íamos, que é a mãe, não é? Porque não tínhamos notas, portanto era impossível. Mas para te dizer que a Luísa, nesse ano, acabamos o curso e ela diz-me: quer escrever o espetáculo final? Pá, e para mim aquilo foi tipo dos momentos mais felizes, se calhar, da minha adolescência. Poder escrever aos 18 anos um espetáculo que se chamava Para Além do Azul, era baseado num livro, e de 1984. E de repente estamos a fazer no Auditório Carlos Paredes em Benfica, para os pais, para os familiares, não é? Porque éramos um grupo amador, 2 vezes, e aquilo foi se calhar dos momentos mais felizes que eu tive. Mas mais uma vez, ficou oprimido dentro de mim por uma questão social. E por isso quando eu digo que aos 39 é o grito do Ipiranga, é por questão isso. social, como? Uma questão social, de condicionamento social, ou de ideias que me iam entrando na cabeça, tipo, tens de ter uma profissão que dê dinheiro, ser argumentista não é uma profissão, ser escritor não é, é uma profissão, mas não é sustentável. E depois tu lidas com isto, que é, fisicamente não podes responder a tudo, mas agora também intelectualmente também não vou estar bem. Não, então eu tenho que conseguir ser aceite, não é? E portanto isto é uma dualidade
que hoje em dia, sobre a qual hoje em dia falo abertamente, porque há um trabalho de psicanálise feito, mas para chegar lá foi Quando é preciso que, bater muito com a cabeça. e quando é que tu dizes, não, chega, vou largar isto e vou seguir o meu sonho? É quando o Tiago partiu, o meu grande amigo partiu. Eu já depois da operação ao coração fiquei muito mais consciente de que tinha que seguir um caminho diferente, mas depois quando eu acho que é na adversidade e na dor, no trauma, que nós tomamos as decisões mais radicais. E aí o Tiago teve uma influência enorme, tanto que o primeiro espetáculo é dedicado ao Tiago. O que é que tu sentiste? Bem, da perda, senti uma revolta enorme, para além da tristeza, uma revolta enorme por ver uma pessoa com 36 anos ir embora, com um filho da idade do meu. Ahm, Essa foi a grande dor. Do ponto de vista daquilo que apliquei a mim, foi perceber de facto que a vida é um sopro e que isto, todos nós somos suscetíveis de de estar cá um dia e já não estar cá amanhã. E, e o Tiago tinha feito o movimento que eu queria fazer. O Tiago tinha-se despedido de uma consultora, a Marta, a mulher, tinha-se despedido da farmácia, tinham ido os dois viver para Tavira, reconstruíram turismo e estavam a viver o sonho. E mesmo assim a vida deu-lhes esta machadada. Mas mais vale viver o sonho por algum tempo do que nunca viver. Pronto, foi curto. Infelizmente foi muito curto. Mas nunca sabemos, como tu disseste, o que é Pronto. que nos espera. Sim, sim. Pode ser curto ou longo, mas pode não ser vivido. Aí já é uma capacidade que tu tens que eu ainda não atingi. O meu caminho ainda não me permite olhar para isto como uma coisa da perspectiva do tinha que ser. Ainda não consigo chegar aí. Mas chegaste no lugar de então não vou perder mais tempo. Sim. E o que é que tu pensas quando vais criar alguma coisa? Eu sei que te sai inatamente e tu tens que pôr cá para fora essas criações, mas quando tu pensas, eu escolhi fazer isto, eu quero fazer isto, eu vou criar o que me apetecer, seja um livro, um podcast, seja um espetáculo, porquê é que tu dizes sim a ti? É uma motivação muito intrínseca, sabes? Eu tenho a necessidade de pôr mensagens cá para fora. É uma. Mais uma vez, eu não quero entrar numa lógica, eu não sou um moralista. Aliás, eu trago moralismos, como é óbvio, mas eu não estou aqui para evangelizar ninguém. Mas se eu não fizer isso, eu não me completo. Ou seja, e portanto, e é verdade, o Vilaré ontem estava cheio, são 350 pessoas. Basta uma pessoa hoje mandar-me uma mensagem a dizer que a mensagem final vai fazer efeito na sua vida ao ponto de amanhã, por exemplo, começar a fazer psicoterapia ou ter despertado para a doença de um familiar que ainda não tinha olhado com os olhos de ver, digamos assim, eu estou, mas fico genuinamente feliz. Fico, olha, serviu o propósito. Mais do que fazer rir. E por isso é que o Fora de Tom não é um espetáculo de stand-up comum. Já porque eu nem me considero um grande stand-up comediante. Eu acho que sou muito melhor autor de escrita do que propriamente a entregar em palco. Eu permito-me discordar. Pronto. Mas isso és tu. Mas nós temos sempre este síndrome de impostor. E eu sinto isso, genuinamente. Mas obrigado. E em segundo lugar, porque entreter por entreter, para mim fica a meio caminho. Esse teu lado tão verdadeiro, tão genuíno, tão autêntico que és esta simplicidade e ao mesmo tempo que há um tom maroto, brincalhão no ser, eu acho que torna uma pessoa extremamente pura e é isso é que te faz único, sabes? E quando tu estás num espetáculo, ou fazer seja o que for, inclusive, pode ser uma story ou uma publicação nas redes, faz com que nós sintamos uma alegria e acho que essa tua mensagem não é só no final de um espetáculo ou no final de um livro, mas é um bocadinho cada coisa que tu tocas. Eu arrisco-me a dizer, é uma missão que tu trazes. Faz sentido isto? É assim, vou ser honesto, muita gente manda mensagem a dizer eu gosto muito da tua autenticidade, eu gosto da forma como falas dos problemas. Se é uma missão ou não, eu acho que cada vez mais estou a acreditar que sim, ok? Sem bandeirar em arco de que é a minha missão de vida, não. É um grande desafio. Os tempos que nós estamos a viver, do ponto de vista artístico, é um grande desafio. Porque tu só consegues espaço e rentabilidade se estiveres num caminho que neste momento alimente uma máquina que são as redes sociais. Os teatros enchem com as pessoas do digital.
Eu nunca esperei que isto acontecesse. E portanto, e tens atores que são do teatro das peças que estão residentes muitas vezes, que hoje em dia podem fazer espetáculos e não conseguem encher salas porque não têm a presença no digital. Isto é, de certa forma, assustador. É assustador. Entra aqui uma dicotomia grande entre o purismo da arte e o showbiz, digamos assim, que advém das redes. Eu tenho o meu irmão é ator, como sabes, formado no conservatório, é um purista completo, só faz teatro. Não é que não goste de televisão, já fez filmes e cinema e tudo, mas o meu irmão é o purista do teatro. E eu estou-lhe sempre a dizer, Carlos, tu precisas de te promover mais nas redes, tu precisas, pá, mostra os bastidores do teatro. Estás com pessoas conhecidas lá atrás, faz vídeos, faz coisas. Ele, é forçado, não quero. E eu percebo. Eu Eu percebo. também gostava de não fazer, juro-te. Eu gosto, obviamente que há momentos em que eu gosto de mandar uma mensagem a outra, mas eu não gosto de ser refém das redes sociais. Mas tu és espontâneo e tu tens gosto e isso nota-se. Mas eu tenho de uma área completamente diferente, eu sinto exatamente isso que o teu irmão sente, que é muitas vezes. Se nós criamos, se nós não criamos numa verdade, e eu acredito que não tem sentido fazer algo que é forçado, e se nós estamos a fazê-lo, estamos a viver contra a nossa própria essência. Mas hoje em dia, se nós não aparecemos nas redes, se nós não mostramos, as pessoas não compreendem quem somos. E acho que tu fazes isso naturalmente. Assim, repara, é o que te parece, ok? Sejamos honestos. Muitas vezes eu olho para os vídeos e digo, isto é um Rui maquinado. Este gajo está aqui, é verdade. Eu olho para mim próprio e digo, posso parecer espontâneo, mas eu não estou a ser completamente espontâneo na medida em que eu tenho que criar conteúdo com regularidade. E há dias em que eu não tenho nada para dizer. Mas também há um outro Rui, há um Rui sensível, há um Rui vulnerável. Certo, E certo. se calhar esse não aparece tanto. Não aparece tanto, quer dizer, por exemplo, aparece um dia em que eu estou há uma semana sentado com os meus filhos, não é? Porque eu estou divorciado, e eu vou para a escola meia hora mais cedo porque já não aguento. E quero apanhá-los no exato momento em que toca. E de repente sou inundado de comentários de mães e pais a dizer que vulnerabilidade, eu também sinto isso, também me acontece. Pronto, e é espontâneo. Agora, no dia a seguir, eu não tenho nada para dizer e faço só qualquer coisa para dizer, olha, lá, não sei. E tipo, de repente sinto que estou a alimentar uma máquina que ela própria é que me está a forçar a criar. E a realidade, e sejamos honestos, e eu tive pessoas a aconselhar nisto, porque eu não ligava nada às redes sociais. Eu, quando faço o primeiro espetáculo, tenho 2000 seguidores. Ok? Foi um trabalho enorme a tentar convencer as pessoas a irem ver ao espetáculo. Então eu chateei toda a gente que existia à minha volta. E até tinha vergonha. Eu mandava, não quero ir ver o meu espetáculo. Pá, e de repente agora tenho 33 mil seguidores, se bem que se chegar a 2 ou 3 mil é muito, porque eu não percebo nada como é que esses algoritmos hoje funcionam. Mas não interessa. Mas o espetáculo esgota 2 vezes, como tu sabes, em poucas semanas. É uma realidade muito nova para nós que vivemos uma geração e vimos uma geração em que nem sequer telemóvel tivemos. E depois de de repente tantos temos uma anos, coisa que é o nosso trabalho, que é esta coisa que anda na nossa mão. tu acreditas que daqui a 20 anos e que tu vens de uma área de marketing, daqui a 20 anos vamos nos rir destes tempos? Depois, se cá Não sabes. estivermos, se cá Já estivermos, tivemos, estou tão isso preocupado não tem com o rumo que este mundo está a tomar que eu penso muito nisso, não é? Em que mundo é que nós vamos viver daqui a 20 anos? Em que mundo é que os meus filhos vão crescer, não é? E eu sei que muitas vezes os nossos pais e outras gerações disseram, na nossa altura também tínhamos muitas ameaças, não sei o quê. Tudo bem, mas eu não me lembro, nós estamos a voltar a temas que já se foram à vida há 100 anos, não é? De divisões fraturantes entre as nações, de guerras, desta rejeição ao que está a acontecer com o clima, por pessoas que nós até temos em consideração e que ocupam cargos importantíssimos. Portanto, eu não faço ideia onde é que vai parar. Agora, eu acho que, como em tudo, vamos rir de algumas coisas, não é? Nós, se calhar, rimos-nos de há uns anos atrás ter que se dar à corda para um carro andar, não é? Por exemplo. E hoje em dia já não rimos. Portanto, acho que cada avanço na tecnologia, na evolução e noutros tipos de coisas faz-nos pensar, sobretudo, como é que nós vivíamos assim. E eu penso muito nisso. Como é que nós vivíamos sem telemóvel? Esperemos que cá estejamos, mas bem, em alegres, ainda a rir. E até lá ia perguntar: temos quantos projetos criativos aí na lista do To-Do List? Tudo isso temos um livro novo infantil, tinha que ser, porque a pressão é grande. Eu tenho contrato com a editora para 2 livros e agora estão-me a pressionar, porque o primeiro correu
correu mesmo bem. Uma evolução das formações de criatividade que pode vir a acontecer, que não posso revelar, mas que pode misturar a espiritualidade com alguém que às vezes veste de vermelho. E muita necessidade de fazer uma curta-metragem, porque tenho uma ideia há muito tempo que ainda não está escrita, só tem sinopse, mas que eu quero muito produzir, porque sinto falta do craft de filme, dos anúncios, de realizar anúncios, e então vou trazer este know-how para dentro de um projeto de autor, que não comercial como era antigamente, com os anúncios que produzíamos. Eu acho que vamos estar todos super entusiasmados com o teu trabalho, para ver o que é que vem aí. E para quem ainda não viu o teu espetáculo, eu recomendo muitíssimo. Acho que está brilhantemente escrito, feito, interpretado, e acho que tu és, sem dúvida, um contributo para este planeta e tens uma bonita missão. E é cada vez mais importante que as pessoas vejam na arte e nas várias formas de arte uma forma de também chegar às pessoas e ajudá-las. E acho que tu fazes isso muito bem. Por Muito isso obrigado. Fico agradeço. lisonjeado com isso. É o que sinto mesmo no coração. Agradeço profundamente ter estado aqui connosco. É mesmo muito bom partilhar este espaço contigo e o Dalma na Terra. E abraço-te profundamente e desejo o maior sucesso, Rui. Foi um gosto estar aqui contigo. Eu que agradeço.